Bom dia! Hoje, dia 3 de março de 2025. O carnaval está rolando, mas nós vamos escutar a palavra de Deus novamente hoje. Como todos os dias, temos ela à nossa disposição. E o texto de hoje encontramos em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 11, onde lemos: Assim, nós temos esta grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixem de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. E continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem nos aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse? Como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de Deus. Não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda o nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiram durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Deus, o nosso Pai. Qual de nós não reclamou quando nossos pais humanos nos corrigiram, falaram para nós que estávamos errados, até umas palmadas, uma chinelada, mas corrigiram o caráter, a educação e o respeito. Se nós aprendemos com nossos pais estas coisas, por que então é tão difícil nós respeitarmos quando Deus, o Pai Celeste, nos educa, nos castiga, porque nós saímos do alinhamento que a palavra de Deus nos dá? Por que será que quando Deus nos castiga, nós reclamamos, nós ficamos bravos, nós temos vontade de esganar alguém? Se Deus nos castiga, se Deus chama a nossa atenção, é porque Ele nos ama e ama incondicionalmente. Se Deus deixar e não corrigir o seu povo, as pessoas que Ele quer bem, elas certamente seguirão caminhos que não levarão para junto dele. Muito pelo contrário, acabaremos por nos afastar dele. Essa é a natureza humana. Se nós aceitamos na nossa vida as correções dadas pelos nossos pais humanos, quanto muito mais deveríamos sempre prestar atenção nas correções que Deus Pai nos coloca na palavra dele. Costumamos reclamar quando pedimos alguma coisa para Deus e Ele não nos dá no momento que queremos, ou simplesmente não nos entrega esta bênção. Ficamos irados com Deus, chiamos, reclamamos. Muitas vezes podemos até pensar, será que Deus existe? Irmãos, Deus existe,
Deus ouviu todas as nossas orações, mas Deus também ouviu todas as nossas reclamações, aquelas que nós falamos, aquelas que nós pensamos, porque lembre-se, Deus é onisciente. Deus também sabe que dependendo da bênção que estamos pedindo, se a ganharmos, se ela não nos será uma maldição. Deus conhece as nossas forças e as nossas fraquezas. Então, se Ele decidir, na sua sabedoria eterna, na sua onisciência, que não nos entregar uma bênção que queremos, é porque Ele sabe que esta bênção pode nos afastar do caminho que leva à salvação eterna. Deus, em seu amor, apesar de ter ensinado toda a vida, toda a história da humanidade, o caminho correto, as coisas certas a se fazerem, viu seus filhos cada vez voltarem aos erros, como nós voltamos todos os dias. Nós só temos uma alternativa: escutar as admoestações de Deus, acreditar que Deus faz todo o melhor por nós, ter fé no Evangelho que Jesus Cristo trouxe para nós, o Evangelho do amor de Deus, o Evangelho que ensina nós levantarmos as mãos para o céu, pedirmos que Deus nos abençoe e que nos dê aquilo que Ele julga que fará bem para nós. Nós muitas vezes observamos o que as outras pessoas têm, o que os outros estão fazendo, e achamos que isso pode ser bom para nós. Mas jamais se esqueça que Deus conhece o nosso coração e a nossa mente, o nosso pensamento. Deus sabe, a cada passo que damos, qual rumo estamos seguindo. Se sairmos do caminho, Ele vai nos admoestar, Ele vai nos corrigir. Cabe a nós aceitarmos aquilo que Ele está nos dizendo, nos direcionando. Deus jamais te levará para um caminho da perdição. Deus jamais te dará ferramentas que você peça a Ele que possam te afastar dele. Deus sempre lhe dará o melhor que Ele tiver para fazer. Deus lhe dará sempre a oportunidade de amá-lo, segui-lo, honrá-lo e ser feliz. Pense nisso. Avalie se você está aceitando as direções e as punições que Deus nos impõe quando deixamos de seguir o caminho correto. Rezemos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós no correr deste dia. E nos encontramos novamente na terça-feira, 7 horas da manhã, para mais um texto bíblico e a oração do Pai Nosso. Bom dia!